A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o William Souza, seja aí muito bem-vindo ao nosso canal, se você ainda não é inscrito, faça aí a sua inscrição, deixa aí o seu like, o seu comentário, esteja aí compartilhando essa mensagem com os amigos, com a família, para que nós possamos aí alcançar mais pessoas através dessa palavra, né? E hoje eu quero fazer aí um agradecimento em especial para dois amigos e irmãos que têm nos ajudado muito aí, com o canal, que é o nosso irmão Adi Jair e o nosso irmão Marcos Rogério. Obrigado aí pelo apoio, pelo carinho, né? Tudo que vocês têm feito aí, têm orado, têm nos apoiado muito. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, em nome de Jesus. E o nosso estudo hoje, a nossa palavra, está lá em Mateus capítulo 6, né? Jesus nos ensinando a orar. Será que você tem dificuldade para orar? Será que nós estamos orando da maneira certa, né? Será que a oração assim ela é tão difícil? Tem tanta gente que fala: "Ah, eu não oro porque é difícil. Ah, eu não oro porque eu não gosto". Mas nós temos que orar todos os dias, né? E a oração é simplesmente uma maneira de conversarmos com Deus, nosso Pai. Então ele começa assim, ó. Capítulo 6 de Mateus, versículo 9. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu. Olha só para você, ele já começa nos ensinando que nós temos que ter um relacionamento de paternidade, né? Às vezes você tem dificuldade para conversar com Deus como pai, porque se você é como eu, que cresceu sem pai, não conheceu o pai, não teve o pai em casa, né? Então você não tem aquela referência de pai, ou se você é aquele que teve pai, mas um pai ausente, né? Ou talvez você teve um pai presente, mas era um pai que não tinha um bom relacionamento. Então isso às vezes nos atrapalha, coloca barreiras para nós entendermos que o nosso Deus, ele é um pai diferente aqui do nosso pai terreno, né? Ele é um pai perfeito, ele é um pai que nos dá condição de nós termos intimidade com ele, né? E ter um relacionamento de paternidade e chegar sabendo que Deus realmente é o nosso pai, né? E é um pai que vai dizer, que às vezes nem sempre vai dizer sim para tudo que nós pedimos, né? Às vezes ele vai dizer não, às vezes ele vai dizer espera, ou às vezes ele vai dizer sim. Então, ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então, quando nós conversamos com ele, né, que nós trazemos aí a nossa petição até ele como pai, né, como o paizinho, ele entende, né? Eu que sou pai, tenho dois filhos, agora eu entendo bem isso aí, porque os meus filhos, eles não perguntam se eu posso, se eu quero, não, pai, eu estou precisando disso, pai, você pode fazer aquilo? Aí eu tenho que dizer, às vezes não, dizer sim, então eu tenho que trabalhar bem essa questão de pai, né? Porque a gente ama os filhos, mas a gente não dá tudo para eles também, né? A gente tem que entender que tem certas coisas que tem que esperar, não está na hora certa, então, e tem que explicar, conversar, falar: não, meu filho, agora não, você tem que esperar, não está na hora certa. Esse é o relacionamento. Então entenda que o nosso Deus é esse pai que te entende. Então converse com ele, abra o seu coração. E entenda que ele é um pai provedor, que ele nos ama e cuida de nós, e que nós temos tudo o que precisamos nele, né? Temos que ter confiança e convicção do nosso Pai Celeste, né? Então, não tenha medo, não tenha vergonha de abrir o seu coração, de dizer papai. É isso que ele diz aqui, então. Primeira coisa que nós temos que fazer na nossa oração, sempre chegar com essa confiança e convicção que Deus é o nosso Pai. Pai. A segunda coisa que ele nos diz aqui, ó, ainda no versículo 9: santificado seja o teu nome. O que ele está querendo dizer? Será que Deus não é santo o suficiente que nós temos que estar sempre dizendo santificado seja o teu nome? Não, não é isso que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo o seguinte, que nós devemos estar cada dia mais na presença dele, abrindo o nosso coração, tendo comunhão com Ele, nos santificando todos os dias, para que através da nossa santificação, a nossa intimidade com Deus, né, com o Pai, outras pessoas possam conhecer a santidade dele. Então é isso. Primeiro diga: papai.
Segundo, santificado seja o teu nome, ou seja, me santifique, me ajude a ter mais comunhão com o Senhor, para que outras pessoas venham te conhecer através da minha santificação. A terceira coisa que nós temos que ter, olha aqui, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É nós termos um coração obediente. E lá em Tiago 4,3 diz assim, ó. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, quando ele diz aqui que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, tem certas coisas que Deus fala para nós não, porque essa não é a vontade dele. Então, nem tudo que nós pedimos é a vontade de Deus. Entenda uma coisa, Deus não vai te dar nada que te coloque longe dele. Somente coisas que te coloquem próximo dele. Então, quando nós entendemos a vontade, o coração do nosso Pai, então nós passamos a pedir coisa que também deixa o nosso Pai alegre. Aí ele nos concede. Né? Às vezes nós pedimos coisa desnecessária. Não peça coisa desnecessária. Entenda o coração do Pai. Tenha relacionamento com Ele para pedir a coisa certa. Então Ele vai atender aos desejos do teu coração, porque isso também vai estar alegrando o coração dele. A quarta coisa que nós devemos entender aqui, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só, a nossa oração tem que ser uma oração de quebrantamento, de pedir perdão e saber perdoar as pessoas. O que ele está querendo dizer? A maneira como nós tratamos as pessoas é a maneira como ele vai nos tratar. Então faça para as pessoas o que você quer que elas façam por você. Você tem que ser um intercessor também, não é só pedir para você, mas nós devemos também, às vezes, interceder, pedir para outras pessoas, às vezes alguém que está doente, às vezes alguém que está passando necessidade financeira, alguém que está passando um problema com a família, né? E aqueles que também nos ofenderam, você tem que saber perdoar, para nós sermos também perdoados, porque quando nós pedimos perdão para Deus, nós também aprendemos a perdoar as pessoas, né? Porque nós não somos pessoas perfeitas, nós erramos com as pessoas erram conosco, então nós temos que entender isso aí, pedir perdão e ser perdoado e perdoar as pessoas, tem que fazer parte da nossa oração, né? O que eu fiz de errado hoje, meu Deus? Perdão pelos meus erros, né? Ai, alguém fez alguma coisa errada comigo, me ofendeu, mas que o Senhor perdoe ela, eu perdoo ela também. E ajude que nós possamos ter um bom relacionamento, né? A quarta coisa que é o pão, no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso quer dizer que nós temos que ser completamente dependente de Deus. Toda vez que você chegar com a sua oração diante de Deus, entenda que nós dependemos completamente dele. É ele que nos dá o pão de hoje. Nós temos que entender que amanhã o dia pertence a ele, o amanhã pertence ao Senhor. Então, o pão de cada dia, né? Nós temos que ser grato. Todos os dias que ele coloca o pão na nossa mesa, né? Nos dá o alimento. Nós temos que agradecer a Deus nas nossas orações e ser grato a ele, né? Dizer a ele, obrigado, meu Pai, pelo pão de todos os dias. Olha só, os meus filhos aqui, eles não preocupam se vai ter comida amanhã, nunca se preocuparam. Talvez o seu filho deve ser desse jeito. Não chega para você e pergunta, pai, você tem o dinheiro para pagar as contas, pagar a conta de água, a conta de luz? Não, eles só chegam, abrem a geladeira e vão comer. Nunca pergunta se eu paguei as contas, eles não estão preocupados com isso, porque são filhos. Eles sabem que o pai está fazendo isso, eles sabem que o pai está cuidando disso. Eles sabem, eles têm total confiança que eles vão abrir a geladeira e a comida vai estar lá esperando por eles. E assim é o nosso Deus, né? Esse Deus poderoso que nos dá o pão todos os dias. Então seja dependente completamente de Deus. E ser dependente de Deus. Olha lá, Salmos 23:1 nos diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Então, ser dependente de Deus é isso aí, entender que Ele é o seu pastor, saber que Ele é o seu pai e que nada
vai nos faltar. Versículo Versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos conduza à tentação, versículo 13, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e poder e glória. A próxima coisa que nós temos que entender aqui, Salmos 84:11 diz assim, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus, saber que Ele faz tudo isso por nós, que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso pão diário, que Ele é que nos dá, que nos guia no nosso dia, que nos abençoa no trabalho, que nos abençoa na escola, que nos protege. Então nós temos que ter confiança nele, completa, 100%. E devemos também pedir perdão e perdoar. Devemos fazer para com as pessoas o que nós queremos que ela faça conosco, Hebreus 4:16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na nossa oração tem que ter isso aí, sempre entender que existe um trono de graça, que nós sempre chegamos ali com confiança e somos ajudados em tempo oportuno. Esse Deus é tremendo, esse Deus é muito bom, ele é lindo e maravilhoso, ele nos ajuda, ele nos ensina a orar, nos ensina como que nós devemos fazer nas nossas orações. E a quinta coisa, pedir para Deus nos dar discernimento para fugirmos do mal. E isso implica na nossa oração. Nós temos sempre que pedir aqui, Versículo 13, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, poder e glória. Na sua oração, você tem que pedir para Deus te dar discernimento para você não caminhar por caminhos errados. Isso implica andar com pessoas erradas, ir em lugares errados. O Salmos 1, ele nos diz muito bem isso aqui, Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Então, peça para Deus na sua oração que Ele vai te mostrar, o seu pai. Eu sempre dou conselho para os meus filhos. Filhos, cuidado com as amizades, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, meus filhos, tem lugar que vocês não é apropriado para vocês, tem coisa que não é apropriada para vocês fazerem. Então, o pai dá esse conselho, e na oração, o nosso pai, ele fala disso, para nós pedirmos para ele discernimento com relação a lugares, pessoas, Não é qualquer tipo de pessoa que você pode andar, não é qualquer lugar que você deve ir. Então, na oração, não esqueça de pedir discernimento e pedir para Deus te livrar do mal. Amém? E a última coisa aqui para nós encerrarmos, ele encerra aqui ainda no versículo 13. Para sempre, amém. O que quer dizer esse amém? E toda oração que você faz, tudo que você conversou com Deus, tudo que você colocou ali na presença dele, tudo que ele te falou, tudo que ele te mostrou, no final você vai dizer assim, amém. Isso quer dizer, eu creio, eu aceito. Porque quando você está dizendo isso, das coisas que vêm de Deus, porque as coisas que vêm de Deus para nós, ela é boa, agradável e perfeita. Então nós estamos dizendo, amém, Senhor, amém, meu Pai, amém, por isso. Eu ensino muito meus filhos a entender essas coisas. Eu falo, meus filhos, entenda que eu sou seu Pai e eu quero o melhor para vocês. Eu quero te ensinar o caminho certo a andar. Eu quero te ensinar como se conduzir, como tratar as pessoas. Então, nós temos que ter esse diálogo com os nossos filhos. E nós temos que ter esse diálogo, essa conversa, essa oração com o nosso Pai Celestial. Porque o desejo do coração dele
é esse, nos ensinar, nos dar o do bom e do melhor. Às vezes você não vai ter tudo que você quer, mas ele vai nos dar tudo que nós precisamos, porque ele sabe exatamente do que nós precisamos. E é isso que Jesus está ensinando aqui, então, em Mateus capítulo 6, nesse sermão aqui de a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim como na terra como no céu. Esse é o nosso Pai, essa é a oração. Então, não é difícil orar. Não é difícil conversar com Deus, não é difícil abrir o nosso coração. Então, entenda, essa é a oração que Jesus nos ensina, que ele nos fala de como nós devemos nos conduzir. Então, entenda, será que você está pedindo a coisa certa? Será que você está orando da maneira certa? Então, ore dessa maneira e você vai ver que as suas orações terão resultado. Porque Deus, ele é um Deus bondoso e ele quer nos ensinar e nos conduzir da maneira certa como nós devemos fazer. Quero te agradecer aí por essa oportunidade, você está aí assistindo esse vídeo até agora, que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo mal, te dê sabedoria, discernimento e abra o seu coração e a sua mente para que você possa entender a maneira certa de conversar com seu Pai, o nosso Pai, né? O nosso Paizinho lá do céu, que nos entende muito bem e que cuida de nós. E não se esqueça que você foi criado com um propósito de ser o quê? O sal dessa terra e a luz desse mundo. Que Deus te abençoe e te proteja e te guarde em nome de Jesus.